Olá, queridos irmãos, a graça e paz do Senhor seja com todos vós. Gostaria de compartilhar algo aqui da parte do Senhor, glória a Deus por isso. Primeiro, façamos a nossa oração. É importante, antes da gente receber uma mensagem, antes da gente se dirigir a algo que se trata de um caráter de Deus, a gente orar antes, que a gente cria primeiro uma aliança com Deus, a gente estabelece em Deus que a gente está buscando o nosso entendimento. Porque se eu só assisto um vídeo, uma pregação, o que quer que seja de algo ali, por mais que seja o próprio Deus que talvez esteja falando através da vida de um irmão, se eu não estabeleço primeiro esse parâmetro relacional com Deus, eu não consigo me alinhar efetivamente com aquilo que Deus está para fazer. Eu não consigo estar no nível desejável por Deus para que eu possa receber tudo aquilo que Ele está manifestando. É como, vamos fazer um paralelo assim, é como se ao me preparar para uma festa, normalmente eu tenho uma espécie de roupa qual é esperada para aquele evento, eu tenho uma espécie de música que eu espero ouvir naquele evento. Então é como se eu fizesse essa preparação para um evento que está para acontecer. Então é importante a gente se colocar nesse parâmetro de orar a Deus primeiro, quando tem algo dele para receber, para que a gente esteja realmente alinhado com aquilo que ele vai estabelecer na nossa vida. Só dada essa explicação, Senhor, que nada que saia dos meus lábios aqui seja ao natural, Pai, nada seja provido por mim, pelo Abraão, mas que tudo seja através do Teu Espírito Santo, e que cada pessoa que tenha a oportunidade de ouvir o que será dito aqui, relatado, pregado, enfim, ouça diretamente do Senhor, Pai. Usa a minha vida, faça de mim intermédio em Tuas mãos, para a glória e honra do Teu santo nome, e em nome de Jesus. Amém. Gostaria de discorrer de algo que está na palavra do Senhor no livro de João, o Evangelho de João. Depois, para quem tiver um maior interesse por entender todo o cenário aqui, o que eu vou citar está no capítulo 10. Eu recomendo que leia todo o capítulo 10, não é um capítulo muito extenso, mas que leia todo o capítulo 10 para entender melhor o conceito aqui. Mas o que eu vou citar está a partir do verso 23. E Jesus andava passeando no templo no alpendre de Salomão. Rodearam-nos, pois, os judeus, e disseram-lhe: Até quando serás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes. As obras que... Perdão, confundi aqui. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Pois meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão, ou da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez pedras para o apedrejar. Até aqui. Tem algumas diferenças, algumas separações aqui nesse texto, que são baseadas no seguinte. Primeiro, como a gente vê aqui, os judeus estavam pedindo para Jesus uma testificação de que ele era o Cristo, que era o Cristo que eles tanto aguardavam, que era o Senhor que viria com a consumação dos séculos. E Jesus atribui aqui a eles o seguinte: vocês já estão vendo todos os sinais, tudo que tem sido realizado através do Pai em mim, tudo que Deus tem feito através da minha vida para gloriar a si mesmo. E ainda assim vocês não creram que eu sou o Cristo. Por que vocês não estão crendo que eu sou o Cristo? Porque vocês verdadeiramente não me conhecem, vocês não entendem
que todas as profecias que vieram antes falavam de mim. Porque se vocês realmente tivessem crido em mim, vocês realmente entendessem que eu fui enviado pelo Pai, vocês reconheceriam a minha voz e me seguiriam. Portanto, vocês não são do meu rebanho, vocês não são as ovelhas as quais o Pai preparou para que eu as arrebatasse, as ovelhas para as quais o Pai preparou para que eu cuidasse delas, apacentasse, cuidasse da vida delas, e essas não seriam de mim tomadas. Porque se vocês fossem esse rebanho que o Pai selecionou para mim, vocês iriam escutar a minha voz e entenderiam que eu sou o Senhor. Basicamente é isso que Jesus está tratando aqui, nesse cenário todo. E num segundo momento, depois que ele se declara dessa forma, declara como ele é de verdade, quem ele é, o enviado de Deus, o Filho de Deus, e ele diz que ele é um com Deus, para os judeus aquilo ali é tratado como uma afronta. Na religião deles, o entendimento que eles tinham na religião deles, eles não criam que ninguém seria filho de Deus diretamente. Mesmo Abraão, que era algo assim superestimado por eles, eles não criam nesse nível de relacionamento de um humano com Deus. Portanto, quando Jesus se declara aqui como sendo diretamente filho de Deus, eles queriam apedrejá-lo. Eles não somente não queriam aceitá-lo, como também queriam tratá-lo como alguém que estava blasfemando contra a religião deles. Mais uma prova de que realmente o que Jesus fala anteriormente não é aceito por eles. Eles não conseguem ver Jesus como Senhor, não conseguem ver Jesus como Cristo, a ponto de que queriam matá-lo ali naquele exato momento. Mas como ele ainda tinha coisas para cumprir, essa não foi a morte orquestrada por Deus para a vida dele. Mas o ponto que eu quero fazer aqui, o paralelo que eu quero fazer nesse texto especificamente, eu até não tinha muito interesse de falar da pandemia, mas como eu não estou aqui para defender os meus interesses, eu estou aqui para expressar aquilo que Deus quer falar através da minha vida, eu entendi muito no Senhor a respeito disso, que todo esse cenário que a gente tem visto, toda essa situação que ele tem visto, muitas pessoas ainda não entenderam bem o contexto do que está acontecendo. E tem gente descredenciando Deus. Como assim descredenciando Deus? Tirando o que Deus está fazendo, tirando o mérito das coisas que estão acontecendo e dando a outros, dando a outras pessoas, a outras entidades, enfim, tirando a posse de Deus. Eu posso declarar, baseado em tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho visto, inclusive se vocês pesquisarem um pouquinho mais, pode ser até no próprio YouTube, eu recomendaria a Bíblia. Mas podem analisar no próprio YouTube, vocês vão ver muitos homens de Deus que estão recebendo o mesmo entendimento, mulheres de Deus também com o mesmo entendimento, de que o que aconteceu nesse período, basicamente é o seguinte: muitas pessoas alegavam para Deus: Senhor, eu não tenho tempo, Senhor, eu tenho muitos afazeres, Senhor, eu vou cuidar das suas coisas depois que eu resolver primeiro as minhas. Então, Deus usou de um artifício, e eu me atrevo sim a dizer que foi Deus quem criou esse vírus, Deus quem determinou que esse vírus agisse da forma como está sendo, porque todas as coisas se dão pela mão do Senhor. Satanás não tem poder de criação, Satanás tem poder de destruição, é o que a palavra prega, é o que a palavra nos diz. Ele não tem poder para criar nada, ele só tem poder para destruir o que já foi criado, manipular o que já foi criado. E esse vírus, ele veio com um papel de tentar nos alinhar com Deus. Só que como a gente vê aqui na palavra, não são todos que vão receber isso, não são todos que vão entender dessa forma, não são todos que vão ouvir a voz do Senhor e entender que Ele está nos chamando para perto dele através dessa situação criada. Não são todos que vão conseguir assimilar que o Senhor pegou um cenário nosso, onde nós estávamos projetando várias circunstâncias para limitar o nosso relacionamento com Deus. Muitos de nós disseram: Senhor, eu só vou até o Senhor, só vou me relacionar com o Senhor quando eu terminar a faculdade, só vou me relacionar com o Senhor quando eu conseguir um casamento, só vou buscar o Senhor quando eu tiver meu carro, minha casa própria.
Só vou buscar o Senhor quando o meu serviço me der tempo, os meus estudos me derem tempo, a minha família me der tempo, as obras que eu faço me derem tempo, enfim. Nós determinamos várias coisas para Deus como parecendo que aquelas coisas eram mais importantes propriamente do que Deus. Coisas muitas vezes que nós alegávamos estar fazendo para Ele, se tornando mais importantes do que Ele em nossas vidas. E o que eu quero trazer aqui hoje, o entendimento disso, é que aqueles que entenderam a voz de Deus neste momento entenderam, queridos, nada disso que vocês estão correndo, buscando, se fatigando, se cansando, se exaurindo para conquistarem, tem a ver comigo diretamente. São propósitos meus para a vida de vocês. Tudo isso é muito lindo, tudo isso é muito belo, tudo isso tem louvor, mas vocês não estão entendendo. Não é esse tipo de relacionamento que eu quero ter com vocês, um relacionamento baseado nas aquisições, nas conquistas de vocês, ou no tempo que vocês liberam para mim, no tempo que vocês disponibilizam para mim. O que eu quero de verdade é me relacionar com vocês atemporalmente. Eu não quero aqueles 15 minutos durante o seu almoço onde você agradece pela refeição. Eu não quero na hora que você vai dormir que você agradece pelo dia que você teve. Se é necessário que todas essas coisas, todas essas tarefas, todas essas árduas coisas que vocês colocaram, que vocês despenderam o tempo de vocês, se é necessário que tudo isso suma para que eu volte a ter o lugar na vida de vocês, pois bem, é assim que vai acontecer. E foi isso que Deus estabeleceu na vida da maioria de nós, ou de todos nós. O problema é que, como diz nesse texto, muitos ouviram a voz de Deus, muitos entenderam ali até que era Deus que estava falando, mas não reconheceram a voz dele. Muitos não aceitaram essa voz como sendo a voz de Deus. E aí é um cenário do que Deus me trouxe hoje para estar passando adiante. O complexo nesse caso, fora essa não aceitação dessa proposta de Deus para a nossa vida, desse para tudo e vamos voltar a Deus, é que, como eu disse no início, muitos estão descredenciando que foi Deus quem fez isso, inclusive até dando poderes para o inimigo. Nós vemos muito que neste momento Satanás está pegando carona naquilo que Deus fez na vida de muitos crentes. Eu não vou nem me ater a falar das pessoas que não são crentes, mas projetando aqui somente os crentes. Satanás está pegando muita carona nisso que foi estabelecido pelo Senhor, fazendo parecer que neste momento, que era um momento onde Deus está nos trazendo para um relacionamento mais íntimo, muitas pessoas começaram a dar glória para Satanás mediante essa crise. Muitas pessoas começaram a enxergar como se fosse ele o arquiteto de tudo isso que está acontecendo, como se neste momento das nossas vidas a batalha espiritual que nós sempre vivemos, como se ele estivesse vencendo, como se ele estivesse triunfando. Mas, gente, isso é um absurdo. Ele não tem como triunfar em nada. Deus não iria permitir que ele triunfasse em nada, o que dirá sobre o mundo inteiro. Eu não vou nem falar sobre uma nação, mas o mundo inteiro. Vocês acham que Deus iria nos entregar assim de bandeja para Satanás, para ele fazer o que bem quisesse, deitasse e rolasse em cima da gente? Se tem alguém que está dando esse poder para ele, se tem alguém que está confirmando nele algo que não é dele, somos nós mesmos. Toda vez que eu assumo que algo que aconteceu na minha vida não foi Deus me tratando, toda vez que eu assumo que um mal, o que eu entendo por mal, algo que ocorreu na minha vida foi a ação de Satanás, eu estou tirando o poder de Deus e dando para ele. Eu estou removendo a minha confiança de Deus e depositando nele. Eu estou literalmente no mundo espiritual decretando: não é Deus quem tem autoridade nessa área na minha vida, mas é outro ser. E em nome de Jesus, que nós não vivamos isso, que nós não mais nos prostremos a fazer tais ações. Nós temos que ouvir a voz de Deus, temos que estar cientes daquilo que Deus está tentando falar conosco. Todo o mal, tudo aquilo que está tentando nos cercar, tentando nos seduzir, tentando nos atrapalhar da voz de Deus, nós temos que desconcentrar disso. Olha que maravilha que Deus fez nas nossas vidas.
Deus parou o mundo. Todas essas pessoas que murmuravam, reclamavam, falavam que não tinha tempo para Deus, qual que vai ser a desculpa agora? O que que nós vamos usar como argumento para falar com Deus que, não, eu tinha que cuidar da minha esposa, eu tinha que cuidar do meu casamento, eu tinha que cuidar da minha família, do meu trabalho, dos meus estudos, por isso que eu não tive tempo para dedicar para o Senhor. Que argumento nós iremos usar agora? Que argumento vai me valer diante de Deus o dia que eu for cobrado por essa quarentena de que eu não dediquei tempo ao meu relacionamento com Deus porque, sei lá, o Netflix estava mais atraente? Porque eu aproveitei esse momento para dedicar 24 horas por dia para os meus estudos, o que nós todos sabemos que é uma grande mentira, que ninguém faz isso na realidade? Então não tem cenário, não tem desculpa. Esse é um momento maravilhoso. Eu sei, tem uma circunstância aí de pessoas sim que estão tendo as vidas ceifadas. O que nos resta é orar pelas que estão vivas para que elas venham a conhecer Jesus, venham a conhecer o Senhor, porque não nos cabe saber nem o nosso tempo. Eu estou falando aqui, mas eu não sei se eu vou acordar com vida amanhã. Não é porque eu não estou doente que significa que eu não vá, por exemplo, perecer nessa noite. Porque a minha vida pertence ao Senhor. Ele atira a hora que Ele bem entender. Não precisa que uma doença me infeccione para que Deus remova a minha vida. A gente tem que entender isso. Não é um vírus que agora está causando uma crise global que tem maior poder de retirar a minha vida, propriamente dita, do que Deus. Ele é o doador da vida e ele escolhe a hora de cada um. Se essas circunstâncias têm ocorrido, se essas pessoas estão tendo as vidas retiradas, é porque é permissão de Deus, se não indiretamente o desejo dele. Enfim, não quero adentrar tanto nesse caso, mas eu quero encerrar essa etapa falando isso, que nós precisamos sim voltar os nossos corações a Deus, ouvir a voz de Deus nesses dias, nos dedicarmos verdadeiramente a relacionarmos com Deus. Chega de orações prontas, chega de leituras fracas da Bíblia. Quantas vezes eu mesmo posso admitir, quantas vezes eu li um capítulo da Bíblia semanalmente e achava que com aquilo eu estava fortalecido. Gente, quem de nós faz uma refeição na semana e fica sustentado a semana inteira? Então, como que a gente pode ler, sei lá, um capítulo da Bíblia por semana e achar que aquilo ali vai ser suficiente? Abriu a Bíblia uma vez na semana e achar que aquele alimento ali vai manter a semana inteira firme. É impossível. Nós temos que nos relacionar com Deus e das formas que Ele determina para nós. É entrar no quarto em secreto, buscar o Senhor em oração, é ler a palavra, meditar na palavra, confiar que essa palavra de Deus é o que foi estabelecida pelo Senhor para as nossas vidas, para que nós venhamos a crescer nele, inclusive em fé. Toda vez que você lê textos bíblicos, você entende o cenário ali, você vê o que ocorreu na vida daquelas pessoas, não tem como você não ver a natureza de Deus, você não ver as maravilhas que Deus manifestou. E nós temos que buscar essas mesmas maravilhas que são contadas aqui nas nossas vidas. Como que eu vou conhecer alguém se eu não me relacionar com essa pessoa? Como que eu vou entender quem é alguém se eu não ler, se eu não buscar mais informações sobre essa pessoa? Se hoje qualquer um de nós tivesse um trabalho para fazer, se o nosso chefe, o nosso patrão, o nosso líder, enfim, nos desse uma tarefa para fazer, vamos exemplificar, eu preciso pesquisar sobre a vida de George Washington. Eu teria que ler em algum lugar, eu teria que pesquisar em algum lugar, eu teria que ir atrás de alguém que pudesse me explicar melhor quem foi George Washington. Se eu quero entender a Deus, eu tenho que buscar no Espírito Santo inspiração de quem é Deus. Eu tenho que entender as coisas que Deus já fez. Eu tenho que buscar para a minha vida características que remontem à natureza de Deus para que eu possa entender um pouco melhor quem Ele é e o tipo de relacionamento que Ele quer ter comigo. Antes de concluir, eu queria apresentar um outro texto. Vou usar a minha Bíblia auxiliar aqui, que está no livro de Efésios, capítulo 4,
no verso 29 até o 32, que nos diz o seguinte: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Só quis trazer essa palavra aqui no final, para a nossa meditação, para a gente entender o seguinte aspecto. Antes de você receber uma notícia ali sobre essa crise, sobre qualquer mal que está acontecendo no mundo, pensa como seu irmão vai estar recebendo isso. Essa corrente que você está tentando promover, esse passe adiante que você está tentando realizar, realmente isso vai trazer benefício na vida do seu irmão? Porque a palavra nos admoesta, a palavra nos dá a instrução de que a minha boca só deve se abrir para aquilo que for bom. Se aquela palavra que eu estou jogando aos ouvidos do meu irmão não vai trazer edificação, não vai trazer crescimento, quer seja na fé ou quer seja na vida natural dele, para que eu vou me sujeitar a abrir a minha boca? Para que eu vou lançar sobre o ouvido daquele irmão meu essas palavras? Vamos ter o foco nisso aqui, vamos preocupar mais com o bem que eu posso causar no outro do que com o mal. É o que a palavra, não é o que o Abraão está falando. Eu sei que eu sou falho, eu reconheço a minha necessidade de parecer com Jesus, de buscar mais Jesus na minha vida. Mas é necessário que nós entendamos isso. O padrão não é o Abraão, o padrão não é o pregador XYZ. O padrão é Jesus. A gente tem que se parecer com Jesus. Então nós temos que ter palavras saídas da nossa boca que construam um reino de Deus sobre a terra. Palavras que façam com que as pessoas caminhem na verdade do Evangelho, caminhem com os olhos voltados para Deus. Esse é o nosso objetivo aqui nessa terra. Pai, quero te orar nessa noite, agradecendo, Senhor, tudo quanto que tens feito, tudo quanto que tem nos mostrado, tudo quanto que tem nos dirigido. Senhor, que esta palavra, Pai, venha como semente a germinar no coração de cada um que a receber, que eles possam recebê-la com alegria, Senhor bom Deus, e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Estabelece nos Teus filhos a vontade do Senhor, Pai, que cresça em nós o amor por Ti, cresça em nós a união com o Senhor, cresça em nós a vontade de vivermos o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. A graça